Quer sacudir os nervos com um bom filme de terror, mas não sabe o que assistir? Então você tá no lugar certo. Essa edição tem filmes modernos e clássicos que amedrontam todos. Todos são conhecidos por uma trama bem desenvolvida e uma atmosfera de alta qualidade. Portanto, recomendamos que você escolha um desses filmes se você precisa urgentemente de adrenalina e agitação. Olá, amigos! Hoje vamos falar sobre os 10 filmes de terror mais assustadores que dão arrepios. Vamos lá? Eles é um filme lançado em 2006 e baseado em fatos reais. Em entrevistas com a equipe do filme, a história real do assassinato na Romênia foi mencionada. Essa história é muito bem ilustrada no filme e os personagens principais, cuja vida era calma e segura, de repente estão expostos a alguém em sua própria casa que se torna mau e impiedoso. A ansiedade dos donos da casa é agravada pela não sistemática e ilógica natureza do que está acontecendo ao redor. No desenrolar dos acontecimentos, eles tentam salvar uns aos outros como podem. Muitos fãs do gênero apreciam o final expressivo, que claro, não vamos dar spoiler. De qualquer forma, entre os filmes de seu gênero, esse é o melhor da categoria. Você pode colocar na sua coleção. Aterrorizante. É um filme de terror americano de 2016 com título revelador. O filme fala sobre as aventuras sangrentas de um palhaço psicopata na noite de Halloween. Além dele, o enredo gira em torno de 3 meninas que acidentalmente se tornam suas vítimas. Ao contrário das vãs esperanças do espectador, as vítimas não têm chance contra o palhaço. Nesse filme, o maníaco é um tipo de demônio e não uma pessoa, e ele é quem decide como o enredo vai se desenvolver. Portanto, não terá a última bala na arma nem lançadores de míssil da SWAT. Esse é um filme perfeito para os fãs de uma atmosfera opressiva de horror e desespero. O filme vai além de Sexta-feira 13 e Halloween. Nas gravações, Jenna Kennel, que desempenhou o papel de uma das vítimas, insistiu que entre as tomadas ela não fosse desamarrada. A atriz acreditava que assim ela estaria no estado psicológico certo. Parece que ela estava certa porque o filme acabou por ser incrivelmente duro de assistir. O Ritual. Em muitos sites, nas anotações do filme O Ritual de 2017, você pode ler o seguinte: 4 colegas fazem caminhadas nas montanhas e florestas para honrar a memória de um amigo morto. No início, seguem a rota habitual, mas logo eles decidem se afastar do caminho e encontram uma casa estranha na floresta, onde decidem passar a noite. Concordo. Pode soar chato. Uma casa, um grupo de amigos e uma curva errada. Isso já aconteceu muitas vezes antes, mas não se apresse para ignorar esse filme porque ele vai te impressionar. Qualquer pessoa familiarizada com a obra de Adam Neville, aliás, é um dos autores do script, é improvável de esquecer a atmosfera pegajosa e dolorosa de horror que não é fácil de se livrar mais tarde. Uma sensação de inevitabilidade que algo terrível vai acontecer. A sensação de que alguém está te observando. Tudo isso acontece em abundância no filme. Os cineastas conseguiram criar um horror forte feito nas melhores tradições. Você definitivamente não vai passar a noite assistindo esse filme em vão. Comunhão. O filme tem lugar no distante ano de 1961. Na comunidade católica da cidade de Paterson, Nova Jersey, vive a jovem divorciada Catherine Spade com 2 filhas, Alice de 12 anos e Karen de 9 anos. Karen está se preparando para receber sua primeira comunhão. Um padre bonito dá um crucifixo antigo que ele recebeu de sua mãe. A irmã mais velha, Alice, que é hostil à irmã mais nova, pois é claramente mais amada, olha para a feliz Karen com ressentimento e inveja. No dia de sua primeira comunhão, Karen tira sua própria vida em circunstâncias incomuns. Apesar do baixo orçamento, ele acabou por ser um grande suspense detetive dos anos 70, com represálias naturais e suspense escuro, como deve ter um filme de terror. A música deprimente perfeitamente enfatiza a sensação de frio e desespero dos eventos que estão ocorrendo. A atuação dos atores é incomparável. Paula Shepherd, que fez a Alice de 12 anos, no momento da gravação tinha 19 anos. O próximo é um filme de terror que ganhou 7 prestigiados prêmios de cinema. Um filme que foi muito apreciado em Cannes, mas foi proibido de ser exibido no Reino Unido. É um filme de suspense que durante sua exibição o público deixou os salões em massa incapaz de suportar a tensão. Fique conosco que você não vai se arrepender. O Convite. O Convite de 2015 é outra prova de que com um pequeno orçamento e sem superstars você pode fazer um grande suspense.
Karen Kusama nos apresenta um filme psicológico com elementos do gênero policial. Na história, o personagem principal, Will, recebe um convite para a festa de sua ex-esposa. Algum tempo atrás, eles perderam seu filho e é por isso que eles se separaram. E agora a ex-mulher parece uma pessoa completamente diferente para Will e todos os seus amigos parecem preparados para implementar um plano. Vale a pena notar que Kusama conseguiu resistir às suaves e precisas emoções, o que é assustador e intrigante ao mesmo tempo. O filme é construído de tal forma que a variabilidade de eventos é bastante grande. Você não sabe o que vai acontecer depois. Você começa a construir várias teorias e se pega pensando como você se comportaria no lugar do personagem principal. O Convite é um grande thriller psicológico que prepara o espectador para o horror que é certo de acontecer. Sem Saída é um arrepiante suspense de 2008. Seu diretor e roteirista é James Watkins. Este é um daqueles filmes que você pensa por alguns dias depois de vê-lo, porque é uma imagem muito realista, provocando medo genuíno. Watkins competentemente constrói combinações de enredo na história, que começa com pegadinhas de um grupo de crianças vândalas de 12 anos num casal que decidiu passar um excelente dia na praia. Mas a cada minuto que passava, a rigidez começa a submergir. Na altura em que a situação na tela já parecia ter atingido seu ápice, novas explosões de horror encontram um enredo e começa o choque devido ao grau de sofisticação e permissividade. À medida que o filme passa, você começa a literalmente esquecer que você está assistindo um filme. James Watkins consegue mergulhar o espectador na atmosfera de pesadelo da sua obra. O Parque Macabro. Esse filme, filmado em 1962 por ridículos $30 mil, por um diretor de curtas desconhecido chamado Herc Harvey, finalmente se transformou em um dos filmes mais emblemáticos do gênero de horror. À primeira vista, o filme parece um pouco amador, mas se você colocar de lado a percepção tradicional do gênero e olhar para o filme com um olhar não crítico, você não pode evitar, mas acaba pensando em todo esse constrangimento profissional. O criador tem um charme que dita a atmosfera. Em preto e branco perfeito, ângulos estranhos e atores de aparência estranha falam e criam um sentimento de pesadelo profundo e viscoso do qual é impossível acordar. E isso é onde o filme atinge primeiro. Não é pela trama e habilidade de atuação, mas pelas próprias imagens que realmente dão arrepios. A imagem subtuosa de fantasmas nesse estande de feira merece uma atenção especial. Vale ressaltar que apenas uma pequena parte do orçamento foi usada para efeitos especiais, mas o resultado foi incrível. Note que, como muitas vezes acontece com diretores, Harvey não foi capaz de produzir outro filme como esse. Parque Macabro foi seu único longa-metragem. O Orfanato é um horror espanhol de 2007. Como um crítico diz, esse filme bate nos nervos dos espectadores como uma pinhata, forçando-nos a espremer na cadeira, olhando para alguém perto em busca de conforto. Na história, Laura com seu marido e filho vão para o orfanato e as paredes das quais ela deixou há mais de 30 anos. A mulher sonha em restaurar este orfanato, mas nem tudo sai como ela quer. De repente, seu filho desaparece e no dia anterior alegou ter feito amizade com um menino que vive em uma caverna na costa. A originalidade do filme reside no fato de que o orfanato com fantasmas aparece não como um baluarte do mal e se esforça para destruir os donos, mas como um armazenamento de comoventes histórias e destinos das crianças abandonadas. O filme é pesado e estranho porque o verdadeiro mal não aparece na forma de criaturas místicas e intangíveis, mas na imperfeição da psique humana causada por falhas fatais que ninguém está imune. O orfanato recebeu 14 indicações ao Prêmio Goya e ganhou 7 deles, e em termos de bilheteria na Espanha conseguiu ultrapassar O Labirinto do Fauno, dirigido por Guillermo del Toro. Possessão. O diretor polonês Andrzej Zulawski, tendendo o gênero de horror por toda a sua vida, chegou mais perto de um filme de terror puro. O filme se transforma num drama sobre o colapso de uma relação para uma alegoria assustadora e genuína sobre a essência do masculino e feminino. Quando Zulawski estava trabalhando no roteiro do filme, ele estava em um estado de depressão profunda após o divórcio de sua esposa. Foi um período difícil em que o pensamento suicida nunca o abandonou, e ele não conseguia se livrar deles, e foram imersos no script do filme. O diretor escolheu Isabella Adjani para o papel de Anna.
Esse papel foi muito difícil para ela. Em uma entrevista, ela disse que ela levou vários anos com a ajuda de especialistas para se recuperar deste trabalho atuando, que o famoso crítico de cinema Hoberman chamou de o verdadeiro área da histeria. Na estreia em Cannes, o filme foi recebido com grande interesse e Isabelle Adjani ganhou o prêmio de melhor atriz. Note que no Reino Unido, o filme foi incluído na lista de filmes proibidos. Olhos sem rosto. A Segunda Guerra Mundial e suas experiências com pessoas deram às pessoas dos anos 50 e 60 um medo de médicos e cientistas que Georges Franju habilmente trabalhava. Apelando para os sentimentos do público, veio com a história de um médico louco tentando transplantar os rostos das jovens para sua filha, cujo rosto foi seriamente danificado em um acidente. O rosto da personagem principal é escondido por uma máscara branca na maioria das vezes, mas graças à sua voz, plásticas e olhos, o espectador pode compreender toda a sua dor e tragédia. Apesar do avanço técnico e visual, na época do lançamento do filme foi duramente criticado e o público deixou as salas de cinema durante a exibição, mas mais tarde viram que Olhos Sem Rosto influenciou o gênero de horror. Escreva nos comentários que filme de terror, na sua opinião, é o mais terrível. Além disso, se você ficou interessado, por favor, deixe o like e se inscreve no nosso canal.